a gente vai dar uma olhada aqui na tela. Crime e a pena, né? Esses são todos os crimes que são imputados contra o Bolsonaro de acordo com a denúncia 5 da crimes, PGR. né, Gabi? Isso aí. Crime. Vamos lá, à esquerda a gente vê o primeiro, liderar a organização criminosa armada. Então, 3 anos a mínima, máximo 8 anos. De pena de prisão. De pena de prisão. A gente tem também tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. 4 anos na mínima, 8 a máxima. Golpe de Estado, 4 anos também, a 12. Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, 6 meses a 3 anos. E deterioração de patrimônio tombado, 1 a 3 anos. Vamos chamar a Elo Vilela aqui para a nossa conversa, porque ela deve ter ouvido muitas coisas ali nos corredores de Brasília. Elo, boa noite. Boa noite, Elo. Boa noite, pessoal. Antes da gente entrar nesse tema, eu queria reforçar o ponto que vocês estavam discutindo antes a respeito do Tarcísio de Freitas. Por quê? Eu conversei hoje com um articulador importante do PL e ele me disse que o Tarcísio de Freitas não vai concorrer à presidência agora de forma alguma. Ele não tem por que largar o governo de São Paulo, que é quase um país em Vitória si, certa. né, para embarcar. Exatamente, vitória certa para embarcar numa disputa que é incerta, num momento político também muito delicado, né? Então não quer ele fazer isso agora. Ele pode muito bem esperar essa onda toda passar, como disse esse articulador, essa onda vai passar. Isso é esse momento, isso vai se resolver de uma maneira ou de outra agora. Ele também deixou muito claro que o partido não vai abandonar o Bolsonaro. Ele disse que o Bolsonaro é o candidato, até a hora que não for, ele é o candidato. Eu falei, mas isso pode ser um problema sério? Porque na última hora passar isso para alguém, né? Escolher uma outra pessoa, uma vez que ele seja condenado, como é que fica? Ele falou, não importa. E isso eu acho que é muito verdadeiro. O PL nunca tinha visto um fundo eleitoral como passou a ver depois do bolsonarismo. Ele falou com todas as letras. Nunca viu tanto dinheiro. E ele não vai trair o Bolsonaro, depois do Bolsonaro ter feito pelo PL o que fez. E eles confiam muito no taco do Valdemar Costa Neto para encontrar uma solução política para isso tudo. Ele me disse ainda assim, o Valdemar é genial. Bom, a gente sabe que o Valdemar é esperto, porque ele nem está denunciado como poderia estar, uma vez que foi ele que levou aquela denúncia absurda, mentirosa do PL, contestando o resultado das urnas, né? E ele estava indiciado, né, Elo? Indiciado e não está. Não, ele estava indiciado pela PF e não foi denunciado pelo procurador. Denunciado. Foi um dos que o PGR resolveu, não. Eu recolho aqui as sugestões da PF, mas nem todos eu denuncio. Mas eu acho que o Gonê fez certíssimo. O Gonê não quis arriscar nada. Só vou na certeza absoluta de quem está implicado até o último fio do cabelo. Não há como nenhum dos personagens denunciados não tem argumento. Tá lá, tem vídeo, áudio, minuta, golpe impresso e auditado, tem toda uma sorte de prova e calhamaço. O Valdemar tem, mas era mais frágil. E fora que poupa o sistema político, né? É uma forma da PGR não confrontar o sistema político. O Valdemar ele estava na do Bolsonaro, apoiou, mas ele é muito sábio até nisso. Ele colocava o pé e tirava. Ele fazia uma reunião no comitê e caía fora. Ele tem uma hora não no relatório da Polícia Federal, mas tem uma hora da história que ele diz que não entraria em golpe, etc. Tem várias declarações dele desse tipo. Então, e como é um dirigente partidário, não estava ali no bastidorzão mais pesado com os milicos, o Gonê acho que agiu da maneira hábil. Se eu não tenho 100%, eu não vou estragar a minha peça de denúncia com uma coisa que pode ser 80%. Entendi. Acho que foi um cálculo, se foi político, pode ser um cálculo político muito acertado. É um dirigente partidário de um partido que tem... Eu acho que é um cálculo jurídico mesmo. Eu acho que é um cálculo jurídico mesmo, para não arriscar a peça acusatória ser deslegitimada. E você veja, um deputado hoje chamou a minha atenção para isso. Olha a peça e veja se você encontra muitas aspas do Mauro Cid. Não encontra. A delação do Mauro Cid serviu para chegar às provas, mas ela não é necessariamente a base
da denúncia. Ela foi utilizada, ela foi necessária, mas as provas é que são a base da denúncia. Isso é muito importante, isso eu diria que é fundamental, porque esse é o ponto que a extrema-direita está querendo usar para deslegitimar todo o processo, dizendo que se baseou numa delação que foi conquistada à base de ameaça de prisão, né? Então, que isso deslegitima a denúncia. Acontece que a delação foi só um caminho para chegar às provas, que, como o Chico disse e como o deputado Rogério Correia disse hoje na Câmara, é uma tentativa de golpe impressa e auditável, com agenda, com tudo escrito. Então, eles que queriam tanto voto impresso e auditável fizeram golpe nos mesmos moldes, né? Pois é, gente. Aqui a gente já está com o Leandro Demório junto conosco nessa mesa redonda, nesse dia tão importante, que é a continuidade do 18 de fevereiro, que não acabou, né? Pós-denúncia da PGR. Muito boa noite. Boa noite, o dia que ninguém dormiu, né? Eu dormi 3 horas. Lendo a denúncia. Lendo a denúncia. Não sei se dormi, na verdade, aquele sono de sobressalto e vamos embora, mas é dia histórico. É isso. Aliás, o N1 hoje, o programa foi o programa de número 666. Opa! Só para trazer informação para vocês, número cabalístico. E Cielo Notícias Primeira Edição, número 666. Olha só. Abrimos o dia assim hoje. Fica com essa informação aí, viu, Elo? A Elo que estava de manhã também, inclusive. Eu queria trazer algumas imagens que a Elo fez, justamente porque ela estava lá em Brasília, acompanhando essa articulação da anistia, né? E houve uma reunião na casa do Coronel Zucco do PL, ela estava contando, o Coronel Zucco, que é do Rio Grande do Sul. E a gente tem imagens, primeiro, da imprensa ali esperando do lado de fora, então toda a movimentação. Hoje, para a imprensa lá em Brasília, foi um dia realmente que pegou fogo, né? A gente vai colocar aqui na tela, olha só, todo mundo acompanhando enquanto a reunião estava acontecendo, né? Uma reunião ali que estava portas fechadas. E aí, depois, os deputados da direita fizeram uma coletiva, principalmente da extrema-direita, no Congresso. A gente tem as imagens também. E a Elo pode aprofundar um pouquinho mais como é que foi esse encontro ali do Bolsonaro na casa do Zucco e um pouco do que eles também declararam depois, né? A gente está vendo as imagens. Aí já é no Congresso, a gente tem a Carolina Detone ali no Congresso, né? Pedindo anistia, enfim. A extrema-direita completa pedindo anistia para o Bolsonaro, no fim das contas. Né? O Elo, e ele saiu pela garagem, né? O Bolsonaro não deu as caras. E eu achei as caras dos deputados bolsonaristas um pouco abatidas também, mas queria ouvir você que esteve lá perto. Diferente de ontem, né? Que o Bolsonaro chegou com segurança, né? Esquema grande, Elo. Conta pra gente. Exatamente. Então, hoje ele entrou sem ser visto e saiu sem ser visto. Entrou e saiu pela garagem, não olhou para ninguém. Agora, eu também achei alguns deputados especialmente preocupados, com uma fisionomia bastante carregada, alguns deputados com os quais eu, inclusive, costumo conversar, que hoje não quiseram falar absolutamente nada, né? Estavam realmente muito tensos. Agora, foi uma reunião para combinar isso que vocês estão vendo aí na tela, né? Como eles fariam e o que eles fariam hoje no Congresso para marcar uma recusa, né, dessa denúncia, dizer que ela é frágil, dizer que não tem provas. Eles repetiram isso o dia inteiro. Não tem nenhuma prova contra ele, não tem nenhuma prova contra ele. Bom, me parece que eles estão um pouco enganados. E esse pedido de anistia também me parece que não vai a lugar nenhum, porque, primeiro, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já disse hoje que isso não é uma conversa do povo brasileiro, apesar dos bolsonaristas terem citado que as pesquisas aprovam uma anistia, a maior parte dos brasileiros são a favor de uma anistia. Bom, vamos ver depois que começar o julgamento, né? Porque primeiro eles têm que ser julgados para depois serem anistiados. E quando a população começar a acompanhar ao vivo o julgamento, que eu acho que vai ser a maior aula de história que a gente já teve nesse país, né? Disparada. Eu acho que não tem a menor esperança de que aquele pessoal muito aguerrido e fanático comece a luz e entenda o que aconteceu. Não tem essa esperança. Mas eu acho que vai reduzir um pouco mais essa gente que é tão fiel assim ao bolsonarismo. O bolsonarismo que o articulador do PL me falou, olha, a gente gosta do Bolsonaro com defeito ou sem defeito, porque o bolsonarismo, vejam só, o bolsonarismo é como o chavismo,
é como o lulismo, não acaba, não vai acabar. Eu não sei, eu acho que a tendência é diminuir muito depois que a população acompanhar ao vivo esse julgamento. Agora, Elô, posso só fazer uma pergunta rápida? Porque tem coisas que não são ditas, né, Elô, mas a gente observa na imagem. O próprio interlocutor hoje dessa manifestação, que é o Zuco, e as pessoas que estão nessa foto, aliás, duas delas de óculos escuros, parece um velório, né? Parece um velório de corpo não presente. De corpo ausente. A imagem é essa. Isso. A gente tem ali uma caixa baixa, né, Elô? É assim, é o baixo clero do bolsonarismo. Não tem peixe grande ali, né? O Salles não estava lá. Só foi pro Twitter, O né? Eduardo Bolsonaro não estava lá. Né? Então estava faltando muita gente. Como está faltando muita gente também na denúncia do Gonê. Cá entre nós, falta Zambelli, falta financiador de golpe, né? Falta um bocado de gente ali. Mas eu acho que assim, era uma missa de corpo não presente, mas que na verdade é um dia que marca, né? Como disse a Jandira Fegali, um passo histórico importante que ela usou para homenagear todas as vítimas desaparecidas, mortas e torturadas da ditadura. É um dia também que a gente tinha ali na coletiva do pessoal da esquerda representantes como Ivan Valente, que estava preso e sendo torturado quando o Heleno queria aprofundar o golpe e impedir o caminho da abertura que já estava se anunciando. Esse é o Brasil que a gente vive, essa história é para lá de recente. Foi outro dia, a gente ainda tem as vítimas da tortura entre nós, que estão ainda hoje lutando para impedir que esses filhotes da ditadura e que esses adoradores de violência e regimes opressivos voltem a ocupar o lugar de poder nesse país. Tudo bem. Elô, eu queria aproveitar que você agora há pouco chamou, né, falou a respeito da fala do Davi Alcolumbre, me chamou muita atenção também. Não sei se já não é uma sinalização depois da denúncia da PGR, né, o que ele falou, comentando hoje a denúncia e o projeto de anistia, justamente porque ele foi perguntado por jornalistas. Ele disse que não é um assunto dos brasileiros, e aí eu vou aqui abrir aspas para o presidente do Senado. Ele diz: quando a gente fala desse assunto a todo instante, a gente está dando de novo a oportunidade de nós ficarmos na nossa sociedade dividindo um assunto que não é um assunto dos brasileiros, fecha aspas. E antes, isso me chamou a atenção também, porque antes ele tinha meio que aberto uma possibilidade de falar sobre anistia, depois disse que não, e agora ele meio que coloca antes da eleição no Senado, ele acenou para isso. Estava trocando votos nos bastidores pela anistia, né? Exatamente. Eu conversei com um ministro uma semana, 10 dias atrás, com um ministro do governo Lula, também em liderança do PT, falei exatamente sobre isso. O que ele achava? Passa essa anistia ou não passa? Ele disse, na Câmara está forte, mas a promessa que a gente teve do Alcolumbre, apesar dele ter dito para os bolsonaristas, eu vou fazer o debate, é que o Alcolumbre vai segurar isso. Então, a esperança, pelo menos, do pessoal da esquerda e do PT, de que o Alcolumbre seguraria. E hoje essa declaração dele não é com aquela ênfase que a gente gostaria, né? Do tipo, anistia nunca mais. Ele joga assim de maneira dúbia. Mas também o esperado para um presidente. É o esperado pelo perfil dele, né? Eu acho que foi até onde a gente esperava. Agora o Hugo Mota, presidente da Câmara, ele tá contra a anistia, dia pela anistia. Ele jantou numa casa com vários advogados famosos de Brasília na semana passada. Ele disse, não passa de jeito nenhum, e esquece a anistia. 2 dias depois ele se reúne com ex-governadores influentes no Congresso e ele diz que pode tentar. Então vai ficar nessa... Olha, Chico, eu destacaria 2 coisas. A primeira, ontem, quando eu estava no Congresso, houve um efeito. São as comemorações. Uma rave psicodélica. Comemorando. Esqueceram de avisar pra gente que estavam comemorando. Mas ontem, quando eu estava na Câmara, tem um café ali ao lado do plenário, e o Hugo Mota desce pelo elevador e passa por esse café. Ele vinha acompanhado do Isnaldo Bulhões, que é o líder do MDB. Né? E ele foi embora e o Isnaldo ficou. E eu fiquei conversando com ele. Ele me disse que não tem a menor chance. Ele falou, sou amicíssimo do Hugo, de muitos anos atrás, antes de vir
dele vir para o Congresso, e não tem a menor chance. Esse assunto não está sendo discutido em nenhuma instância, no colégio de líderes, ninguém está discutindo isso. Isso é só discurso dessa base, dessa turma bolsonarista, para energizar a sua base. Então, a Jandira Fegali falou hoje também, ele fez essa fala aí, que quem sabe pode ser, mas também no discurso dele, ele fez um discurso defendendo a democracia, defendendo a Constituição, dizia que tinha nojo, repetindo Ulisses, dizendo que tem nojo da ditadura. Então ele fala para um lado, fala para o outro, mas quase todo mundo que eu ouvi no Congresso, na Câmara, acha que não tem a menor chance desse assunto entrar em pauta nem tão cedo. E depois de começar o julgamento, então, aí mesmo eu acho que vai ficar difícil. Agora, tem uma declaração interessante quando a gente olha para esses parlamentares ali da extrema-direita, né? O Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, ele, na saída ali dessa reunião que a Elô estava acompanhando, ele falou com a imprensa, perguntaram da anistia, qual que era a estratégia. Aí eu vou colocar a fala dele, é muito rápido esse vídeo, mas só para a gente prestar atenção no que ele diz. Vamos lá. O que foi discutido na reunião? Estratégia. Mas quais estratégias? A questão Estratégia revelada perde eficácia. Aí, estratégia revelada perde mas eficácia. o ânimo Estratégia dessa nenhuma. E o ânimo, Não há. o ânimo deles, o ânimo não tá com energia, aquela energia de revidar a denúncia. Achei muito crista baixa todo mundo, né? Não, tanto é que pela manhã, se vocês forem ver, quem se manifestou foi basicamente o Gustavo Gayer, assim, pessoas, se tem o baixo Ricardo clero, assim, Salles, né? do abaixo E do os abaixo Bolsonaro. clero. E os Bolsonaro um pouco mais tarde. Ontem, tentando trazer, a gente tentou abrir espaço para ouvir o pessoal do Bolsonaro aqui, né, falando com as pessoas, inclusive com os advogados, e hoje de manhã também, ao vivo no N1, mandei mais mensagens e li as mensagens que eu recebi de manhã. Não, vem dar o seu depoimento, né? Vem falar, vem dar o seu outro lado, entra ao vivo no ICL, o ICL está com o espaço aberto, aliás, segue com o espaço aberto. Não posso falar, estamos todos proibidos. Essa é a frase que eu recebi. Opa. Ou seja, não posso falar, estamos todos proibidos. Combina com o que o Jordi falou aí, né? Estratégia revelada perde eficácia. Isso aí. Né? Ouvi essa frase ontem de uma pessoa, ouvi essa frase hoje de uma pessoa também. Ou seja, eles estão esperando, a gente vê que eles estão ainda tentando se articular, tentando buscar uma resposta. Havia a expectativa de esperar a delação do Cid, saiu, só que eles ainda imaginam que possa ter o levantamento de sigilo das diligências. Então a gente teve algumas diligências que foram pedidas, né? A gente não sabe se a PGR, por exemplo, pediu diligências, isso não vazou. Então, eventualmente, estão com medo de falar e depois vir uma diligência pública com mais provas acostadas, com mais testemunhos e falar, olha aqui, ó, vocês estão mentindo. Então tá todo mundo, não posso falar, estamos proibidos. Essa é a frase. Agora, Eu acho, Demore, que a única estratégia que eles têm nesse momento é essa do discurso da anistia. Não tem mais nenhuma. e tem a estratégia internacional. Do Trump, exato. É isso que eu ia falar. Exatamente. Eu acho que eles estão contando com uma pressão internacional de fora para dentro. Só que hoje a gente teve na contramão essa queda na aprovação do Trump. A né? gente acabou de ver Uma isso. Né? pesquisa. É interessante. Acho que vale a pena a gente colocar também mais essa fala do deputado Carlos Jordi, justamente reforçando que recorreria ao governo Trump. Ele fala disso também? Vamos lá, vamos assistir. Há muito tempo que o Brasil já não é uma democracia, gente. Isso aqui é uma ditadura da toga, todo mundo sabe disso. É um estado de exceção. Nós estamos vivendo um momento em que o Supremo Tribunal Federal ele está aparelhado, está sendo utilizado para perseguir adversários políticos. Como já aconteceu, eu também já fui perseguido e evidentemente que nós não temos a quem recorrer. Agora vocês veem, por exemplo, que o próprio Trump ele está tomando decisões, está inclusive processando o próprio Moraes. É isso, né? Anistia, um discurso para enfraquecer o Supremo Tribunal Federal, eventualmente mudar a lei da ficha limpa também e governo dos Estados Unidos, né? Esse é o pacote da extrema-direita agora, Chico. A aposta. Essa questão mesmo dos Estados Unidos, fizeram um certo alarde hoje, mas não é essas coisas todas que se imagina. É uma ação da empresa do Trump, especificamente da Rumble, que é o YouTube do Trump, uma ação para que a censura, como eles chamam, das decisões do Alexandre de Moraes não valham nos Estados Unidos, em território dos Estados Unidos. Está num tribunal da Flórida. Então, eles estão fazendo disso como fosse
não, o Xandão está ferrado, vai ser preso nos Estados Unidos. É uma decisão técnica dentro desse jogo do que eles julgam de censura. E especificamente relativo ao Alan dos Santos, ao blogueiro foragido, que teve vídeos derrubados pelo Xandão. Não é uma ação política, pode virar. Mas pode virar um constrangimento para o Alexandre de Moraes, né? Eventualmente, né? Ele pode evitar ir aos Estados Unidos, por exemplo. Puni-lo lá nos Estados Unidos. Sim. É pressão. É isso. É pressão. Vamos lembrar, Chico, uma coisa importante. Eu acho que tem duas coisas. Uma que evitar ou amedrontar o ministro para ele evitar viajar para os Estados Unidos. E outra que aconteceu 2 semanas atrás. Vocês deram a notícia aqui que é importante. Os bens do procurador do tribunal de Haia, o Tribunal Penal Internacional, que denunciou o Netanyahu, foram congelados nos Estados Unidos. Então a gente não pode imaginar que esses caras não podem ir para cima com os mecanismos que eles têm, né? Mecanismos de pressão e de coação. Sim, isso pode virar. Olha, Sim, mas não a partir da ação. Eu não me preocuparia com isso, não, sabe? Minha grande preocupação é outra. A minha grande preocupação é o que farão Trump, Elon Musk, Zuckerberg, etc., em 2026. Sim. Como usarão as suas mídias sociais, as suas ferramentas para dificultar a eleição de qualquer progressista brasileiro, seja Lula, seja outro qualquer. Aí sim é que a coisa vai ser feia. Eu acho importante, Elô. Você queria completar, Chico? Não, me ocorreu uma coisa que não tem nada a ver, mas eu vou falar. Fale, por favor. É que nem sessão de psicanálise, por favor. Não, virou isso mesmo, meu divã. Não é porque a Elô falando da manipulação em 2026, eu fiquei lembrando dos meus amigos que estão usando muito agora nos seus perfis, cristão e conservador, e passaram a ter muito mais seguidores? Acessos, seguidores e tudo mais. É uma senha. É uma senha para ganhar mais seguidores. Simples mudança. São pessoas que de tanto perder seguidores e ficarem atordoados, sem saber como... Não estou falando de megas influenciadores. Pessoas comuns no seu dia a dia que estranho, que falam em Lula, 2 dias depois perdem todos os seguidores. Então, começaram a usar cores do Brasil, começar a entender o algoritmo, coloca no perfil cristão conservador, e aí ganha seguidor. Fez por outro uma imagem católica, ganha seguidor. Rapaz, ou não perde mais nada. Olha aí. E segura por alguns dias. Vou fazer um teste desse. Para eles é importante. Eles não querem nem fazer pregações políticas, ideológicas. Querem manter apenas sua cota de seguidores ali. Eu vi algumas pessoas fazendo essa estratégia, mas fiquei com receio. Vai que acredita. O problema é acabar com sua imagem. Perigoso. Deixa eu só falar uma coisa importante, só para fazer um contexto, que eu lembrei muito rapidamente. Eu estava conversando agora há pouco com o jornalista Vincent Bevins, que é um jornalista que trabalhou para o Los Angeles Times no Brasil, morou muitos anos aqui, hoje mora fora, aliás, está lançando um livro sobre a década das revoluções perdidas, que ele analisa 2013 no Brasil, a Revolução do Egito, Ucrânia. E sabe o que ele falou, Elô? Eu falei, olha, cara, tá colando essa história lá fora do Brasil, né? Essa campanha dos bolsonaristas, de que o Brasil é uma ditadura da toga, de que nós somos uma semidemocracia. Ele falou, Leandro, tirando a bolha da maluquice do Trump, absolutamente ninguém está ligando para essa história. Muito boa. Um termômetro bom, né? Excelente informação. Boa informação. Só que a bolha do Trump elegeu o Trump, né? Esse é o problema. Grande. Mas só então, que 51% uma bolha grandinha. 51% de desaprovação, essa bolha pode estar um pouquinho murcha. Pode estar murchando. Novidade. A gente trouxe hoje no começo do programa, o Demore não estava aqui ainda. Eu vi. Você viu, né? A desaprovação. A desaprovação. Quer dizer, a aprovação não caiu, ele retém ali 43, 44. Mas a desaprovação subiu bastante. A desaprovação subiu, em um mês chamou muita atenção. Mas nós temos outro assunto aqui, voltando para o Brasil, não é isso, Gabi? É trazer um pouquinho o golpe, né? A denúncia da PGR está trazendo o golpe como um projeto e a gente queria descrever um pouco. A gente até preparou uma arte que a gente vai colocar aqui na tela para ficar um pouquinho mais didático aqui. Esse projeto começou em 29 de julho de 2021. Então, voltar aqui quando o Bolsonaro fez aquela live no Palácio para acabar, né, com descredibilizar as urnas eletrônicas. E aí a gente chegou até o 8 de janeiro de 2023. Então, aqui tem esse fio. Nesse tempo, os golpistas deixaram esse rastros de provas que a gente está colocando aqui na tela, que a gente está chamando de rastros do golpe. Assim, o golpe, como é que é? O golpe...
O golpe auditável. Auditável, né? Porque eles queriam um golpe impresso e auditável. Eles queriam um voto impresso e auditável e eles cometeram um golpe impresso e auditável, porque ficou auditável. Foram largando tudo pelo caminho. Tem tudo, tem manuscrita, tem agenda da Caixa, tem tudo. Então não dá para falar que não tem prova, pelo amor de Deus. Mas fala aí, desculpa, Gabi, você ia ler aí os detalhes. Não, vamos lá. Então, primeiro a gente tem, no dia 5 de julho de 2022, essa reunião ministerial do golpe, que foi gravada. Depois, no dia 18 de julho de 22, reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. A gente se lembra também, né? Ele usou a estrutura do governo para atacar o sistema eleitoral brasileiro. Exatamente, foi muito grave essa história. Aí tem um documento escrito de novembro de 2022 da Operação Punhal Verde e Amarelo, essa operação que foi um plano para matar, né, para assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin, também o ministro Alexandre de Moraes. A agenda do general Augusto Heleno também. Tudo anotadinho ali com a letrinha. Agendinha da Caixa. A agenda da Caixa Econômica. Essa é a novidade, né? Que tem, a gente tem até as imagens. Ganhou uma agendinha da Caixa e foi escrever um roteiro de golpe. Tudo gelo. Né? A marca da Caixa agora, pobre da marca da Caixa agora tá ligada esse negócio. Mas todo mundo tem, né, em casa, uma agenda antiga, o calendário. Fica ali, o calendário. Que o Sérgio Moro mostrava o calendário para provar. É verdade, para provar que era ele no Twitter, né, nas redes sociais. Muito bom. Boa lembrança essa. Muito boa. E aí, em janeiro de 2023, justamente no dia 8, a gente tem a minuta do golpe apreendida pela Polícia Federal na casa do Anderson Torres. E eu lembro que a denúncia da PGR ressalta isso no documento, que o Bolsonaro editou essa versão do documento. Sim, ele leu, editou. O Mauro Cid também conta isso, né? Então, olha aí. Passou por ele. O que está na tela agora é isso, né? É a minuta do golpe, é isso, né, produção? Só porque eu não... É isso, exatamente. Então, essa minuta teve várias versões. Uma versão foi encontrada na casa do Anderson Torres, que tinha sido ministro da Justiça do Bolsonaro. Outra versão foi encontrada nos escritórios do PL. Foram várias versões. E o Bolsonaro, segundo a delação do Mauro Cid, que hoje o Alexandre de Moraes liberou, o Bolsonaro participou da edição desta minuta. Ele se envolveu pessoalmente. Então, quando o Bolsonaro vem... A última versão na mão dele. A última versão. Decidiu, né? Quando ele ontem falou lá no Congresso, Heloísa, eu nunca vi essa minuta, perguntou para o repórter, você já viu? Bom, o repórter tinha que dizer, vi, porque foi publicado em tudo que é canto, né? E o Bolsonaro viu sim. Não, foi até... Né? Foi uma coisa nojenta, foi o ministro Sanfoneiro. O ministro Sanfoneiro chegou para todos os jornalistas e falou assim, e essa minuta? Alguém já viu essa minuta? Silêncio, né? Falando pra gente. Aí eu falei pra ele, olha, eu não tenho que ver essa minuta. Quem tem que ver essa minuta é a Polícia Federal. Agora, aí ele falou, você jornalista, falar uma coisa dessa? Eu falei, pois é, agora a gente vai poder ver, porque o Procurador-Geral liberou o relatório, então agora a gente vai poder ver. Aí ficou tiririco e foi embora. Por isso que a gente está chamando de golpe impresso e auditável, fora a planilha do punhal verde e amarelo, que levou o general Mário Fernandes para a cadeia onde ele permanece. O general Mário, são 2 generais presos atualmente. O Braga Neto, que era o vice do Jair Bolsonaro, e o Mário Fernandes. Neto que tentou obstruir as investigações. Que tentou obstruir. E o Mário Fernandes por coordenar esse grupo mais operacional. E também tinha planilha. Acho que a gente tem, se quiser colocar aqui na tela também, já que eles querem provas, estão dizendo que não tem provas, é o golpe impresso e auditável. Está aqui impressa a planilha do punhal verde e amarelo. Se a nossa produção quiser colocar na tela. Rodrigo, sabe o que a Jandira Fegali disse hoje, que também eu não sabia, é que os kids pretos, né, que eram os executores do plano do punhal verde e amarelo, eles tinham representantes acompanhando a CPMI presencialmente, a CPMI que investigou a tentativa de golpe, todos os dias. Ela falou, eles estavam lá todos os dias. Eu não sabia disso. Agora, a CPMI teve um papel importante, né? Mais de 1000 páginas, mais 60 pessoas indiciadas e a mesma apresentação do caso, que depois foi também corroborado pela Polícia Federal e que agora foi corroborado também pela Procuradoria-Geral da República. Então, assim, não resta dúvida, né?
Exatamente. Tem uma mensagem do Bolsonaro, inclusive, hoje, que saiu na denúncia, porque do inquérito da Polícia Federal se falava muito, não tem, a gente até comentou aqui, né, não tem uma prova, não tem uma mensagem direta do Bolsonaro, porque o Mauro Cid era usado como entreposto da comunicação, né? Então, sabe quando você recebe uma ligação de uma pessoa, a pessoa fala, tô aqui com o fulano que quer falar com você. Era a mãozinha do Mauro Cid sempre ali com o Bolsonaro. Exatamente. Né? Muitas vezes você pega o chefão não vai ligar do próprio celular. O chefão manda o entreposto ali ligar, o entreposto passa, por via das dúvidas, quem ligou não fui eu, foi o Mauro Cid. Mas tem uma mensagem, pelo menos uma mensagem, nesse documento que foi levado a público ontem, que mostra o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, falando diretamente com uma dessas pessoas do golpe, e essa mensagem a pessoa fala, olha, eu estou com as tropas prontas ainda, o que é que eu faço, presidente? Eu desmobilizo o pessoal na frente do quartel ou mantenho a mobilização? Isso é conversa diretamente com o Bolsonaro, tá? Então tá muito sólido o documento que foi apresentado. Muito bem. Elô, obrigada por estar com a gente hoje, mais uma vez. Bom trabalho por aí. Obrigado, Elô. Elô. Muita repercussão em Brasília, né, gente? Boa noite, querido. Tchau, pessoal. Tchau, Elô. Só ler uma coisa muito rápida aqui. Carlos Jordi, que a gente colocou no ar, falando que não é mais uma democracia, né? Não tem liberdade de imprensa, de expressão. Junho de 2019, Dr. Carlos Jordi, uma nota da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, na tarde da última quinta-feira, o deputado federal Carlos Jordi ameaçou de deportação o jornalista Glenn Greenwald, do Intercept, acusando de cometer crimes. Jordi também pediu o fechamento da redação do Intercept no Brasil. Grande democrata, né? Liberdade de expressão plena, liberdade de imprensa pleníssima, né? Como vemos um defensor, né, Rodrigo, antigo dessas pautas, um né? belo democrata. É isso. Cara, É sempre bom, né, a gente pegar essas lembranças na história. Não dá para esquecer. É como hoje tem uma frase boa também, que é de 2 anos atrás, da Bia Kicis. Sobre o procurador. Sobre o Bonet, Ele é um homem bom, cristão, católico, conservador, jamais vai cair nessa esparrela de golpe e tal. Tá aí. Gente, vamos trazer também a reação do presidente Lula sobre isso. Ontem, quando a gente estava ao vivo, né, quando saiu a denúncia, a gente entrou no urgente, assim, para falar a respeito disso. E o presidente Lula já tinha evitado, ele estava num jantar ali com o presidente de Portugal, ele evitou conversar, falar com a imprensa a respeito disso, comentar a denúncia mais especificamente, mas disse que os envolvidos vão ter direito à defesa, tal, algo esperado também de uma fala do presidente Lula. A gente tem uma fala, um trecho, um vídeo a respeito disso. Vamos trazer aqui para a gente voltar a falar. Vamos lá. A única coisa que eu posso dizer é que nesse país, no tempo em que eu governo o Brasil, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. Ora, se na hora que o juiz for julgar, chegar à conclusão que eles são culpados, eles terão que pagar pelo erro que cometeram. Portanto, é apenas o indiciamento. O processo agora vai para a Suprema Corte e eles terão todo o direito de se defender. É só isso. Não posso comentar mais nada do que isso. Essa foi a fala do presidente Lula, que foi hoje. Ontem ele recebeu a notícia durante o jantar, a gente até trouxe as imagens aqui hoje de manhã, né? Isso, Tem o Guilherme que a Band Amado cedeu pra estava gente. lá, né? O Guilherme Amado estava no jantar. Exatamente, exatamente. E aí também o presidente Lula recebendo ali a notícia na hora, mas hoje essa declaração foi ao lado do primeiro-ministro de Portugal, é diferente do jantar que eu comentei ontem, que foi quando ele recebeu a notícia. Agora, a gente estava falando, Rodrigo, Demore e Chico, sobre Mauro Cid, né? Sobre a delação premiada do Mauro Cid. Ele disse aqui, para trazer um trecho, porque hoje caiu o sigilo, né, da delação do Mauro Cid, de mais novidades que a gente está sabendo a respeito disso. Então, o Mauro Cid afirmou, para trazer mais um trecho aqui, que foi o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, que impediu o monitoramento do Alexandre de Moraes em dezembro de 2022. Essa informação é muito importante, porque ele diz que não sabe os motivos por trás disso, desse pedido do Bolsonaro. Mas a gente tem aqui a fala do documento.
Indagado quem solicitou ao colaborador que fizesse o acompanhamento do ministro Alexandre de Moraes, respondeu que foi o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, quem pediu para verificar a posição, a localização do ministro. A gente também estava falando aqui... Isso não é algo banal, hein, Gabi? Nem um pouco. Pelo amor, assim... E os Kids Pretos, a gente está falando dos Kids Pretos, eles só desistiram de matar o Alexandre de Moraes, também soubemos disso a partir dessa denúncia da PGR, porque a cúpula do Exército não aderiu, né? Mas eu acho que a gente tinha que voltar para a tela com esse documento aqui, porque, de novo, a família Bolsonaro está dizendo é tudo muito vago, etc. Gente, o presidente da República pedir para fazer monitoramento do ministro do Supremo, que era o presidente do TSE, é algo que mostra... Né? É estarrecedor. Monitorar, o que é isso? É a preparativa para um golpe, é típico de ditadura militar. Com os da BIM, hein, Rodrigo? É típico dos serviços de inteligência da época da ditadura, com o uso da BIM. Da onde vem o general Heleno. General Heleno, que escreve tudo na agendinha dele lá, era da pior ala, se é que dá para dizer assim, mas da época da ditadura, do pessoal que não queria nem fazer abertura política, que não queria entregar os corpos, por exemplo, do Rubens Paiva, e até hoje não entregaram. Então, diz o Mauro Cid, ajudante de ordem, Bolsonaro mandou monitorar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é estarrecedor, gravíssimo. Isso é uma prova que mostra, de fato, que eles estão mentindo e omitindo informações o tempo todo. E tem outra importante também, tem uma conversa de 2 interlocutores ali pelo WhatsApp, que não é o Bolsonaro, é o Cid e um outro interlocutor, e aí eles ficam reclamando que a coisa não andou, o que a gente faz? A gente está com a tropa mobilizada, não pode desmobilizar a tropa, não pode desmobilizar o pessoal da frente dos quartéis, é importante que eles fiquem e tal, não sei o quê. E aí um deles faz a seguinte avaliação, porque isso até agora, Rodrigo, era uma avaliação um pouco solta de análise, em dizer o seguinte, a coisa não andou porque os chefes da Aeronáutica e do Exército não quiseram. Nessa conversa de zap que está na denúncia, eles falam isso, eles falam, o Bolsonaro deveria ter falado só com o Garnier, porque o Garnier tinha os tanques prontos para colocar na rua. O erro do Bolsonaro foi ter acionado todos os comandantes, ele devia ter acionado só o Garnier e colocado o tanque do Garnier na rua. Ia com a Marinha. Faria um golpe com a Marinha e os Kids Pretos do Exército, né? Sem o comando do Exército por baixo. Ou seja, isso não é análise nossa, isso está nas conversas do Mauro Cid. E com a PM de Brasília, que já contavam com essa tropa que estava ali, que foi importantíssima, né, na história toda. Exatamente. Por isso que eles se irritaram tanto com os generais que seguraram. Exato. Né? É isso.